Hello! Vamos falar sobre esta lua cheia em Capricórnio, grau 4, dia 24 de junho 2021. Bem, há muito tempo que não existia uma lua em Capricórnio que não tivesse um tom dramático, não é? Que não fosse um eclipse, que não fosse um nodo. Então esta lua em Capricórnio traz-nos um tom finalmente de estrutura, mas sem ser uma coisa avassaladora. Como vós que estão desse lado sabem, Capricórnio é regido por Saturno. E Saturno dá um tom à energia de Capricórnio de dever ser, do que é correto, do que é suposto. Também muitas vezes está relacionado com as zonas dos mapas onde existe uma aprendizagem, onde existe como que uma lomba que deve ser ultrapassada para que possamos ter um caminho mais facilitado a seguir, porque tivemos uma dor, aprendemos e evoluímos com ela, não é? Aquela coisa que os ingleses chamam de tough love, o amor difícil, não é? É o professor que não é meiguinho, mas que está lá para nos encaminhar para um caminho mais correto. Então esta energia desta lua vem com um sentido de oportunidade, de expansão e de facilitar. Okay? Claro que isso depende do teu mapa, claro que isso depende de cada signo, qual é a oportunidade que traz. Mas já chegamos aí mais à frente. Como qualquer lua cheia, ela traz um tom de final de ciclo, ok? 6 meses se passaram sobre um determinado tema que agora está no destaque, que agora leva como que um holofote que nos obriga a olhar para lá e perceber que temos que tratar daquele assunto, que ele precisa de ser revisitado e de ser finalizado. E esse holofote faz com que, depois de vermos a situação, não a consigamos deixar de ver. E então temos que tratar dela, temos que resolvê-la, não há outra maneira, não se pode contornar novamente ou fingir que não aconteceu. Este grau 4 de Capricórnio tem muito a ver com um despertar social daquilo que é uma mentalidade coletiva que precisa de ser corrigida para um bem maior. A estrutura daquilo que existia, obviamente, não vai voltar a ser igual. Mas quando todos nós começamos a perceber que há um dever intrínseco, independentemente daquilo que os governos, reparem, que os governos vão legislar ou que nos obrigam a fazer ou deixar de fazer, existe um conhecimento intrínseco quase que de como é que nos devemos posicionar para que o mundo se encaminhe para um lugar melhor. E isto poderá ter a ver com uma consciência coletiva do que é o dever ser de recolher ou de minimizar algum tipo de expansão da pandemia, como pode muito bem ter a ver com uma consciência coletiva em um momento de transformação em que percebemos que há impactos que todos nós temos no dia a dia na Terra, no universo, em termos de natureza, em termos de qualidade do mundo que nos rodeia, em termos de impacto ambiental. E encaminhar-nos todos para uma viagem que se quer longa, mas que necessariamente será rumo a um posicionamento melhor para todos.
Claro que há sempre as ovelhas negras neste tipo de viagens que são negacionistas e que acham que não é preciso fazer nada e que é tudo teoria da conspiração. Mas independentemente de ser teoria da conspiração ou não, a existência da pandemia, a existência do aquecimento global, o número de fogos ou desastres naturais vem a aumentar ou não vem, independentemente disso, acredito que um maior respeito no dia a dia por aquilo que são senso comum, a capacidade de produzir menos lixo, de consumirmos menos, de não termos a tendência para ter uma necessidade tão imediata de satisfazer as nossas necessidades, que muitas vezes leva também a maior poluição, mais que não seja pelos transportes daquilo que nós queremos para ontem nas nossas casas. Tudo isto começa a ressoar em muitas cabeças e a modificar o modo como nós nos posicionamos e olhamos para aquilo que é esta necessidade do imediato, do para ontem. E até que ponto as nossas vivências, as nossas exigências têm um impacto num bem que é maior, não é? Num bem que não é só meu, que não é só teu. Então, efetivamente, esta lua traz uma nova estrutura, uma nova mentalidade, um novo dever ser rumo a um futuro mais responsável, mais cívico. Agora, dando aqui uma pincelada a cada um dos temas principais e uma pincelada muito breve para cada signo, ok? Em relação a esta lua, para Carneiro, Áries, de Sol ao Ascendente, a lua fala-nos de uma nova fase da tua vida em que muitas vezes existe um aproximar de teorias mais espiritualistas, de capacidade de acreditar em coisas que não são bem visíveis ou que não são muito bem explicáveis, que há pessoas que não vão compreender, provavelmente vão achar que tu estás a ficar meio louco ou louca. E a entrada nesta nova fase, nesta nova mentalidade, traz precisamente uma oportunidade muito interessante para a tua vida, ok? Para Touro de Sol ou Ascendente, existe a capacidade de mudares as percepções das outras pessoas em relação a um determinado assunto. Mudares porque tu também estás a mudar. E então, se tu tens uma explicação diferente para qualquer teoria que exista na tua vida, é normal que tentes influenciar grupos de pessoas para essa nova mentalidade. E vais ser bem sucedido. Para Gêmeos de Sol ou Ascendente, há uma zona de transformação que está a acontecer na tua vida em que tu tens a necessidade de confrontar poder instituído ou de alguma maneira começar a chamar para ti valor, dinheiro, que antes não tinhas a coragem ou não achavas que merecias. E isto traz-te a capacidade de expandir um negócio ou aumentar um salário ou lançar-te de sol. Para Caranguejo, Câncer de Sol ou Ascendente, uma parceria muito interessante entra na tua vida, uma parceria pode ser uma sociedade em termos profissionais ou uma pessoa que tu vais achar muito interessante, que de alguma maneira te vai dar aqui a capacidade de ver a vida de outra maneira, ou que te vai fazer viajar porque é de longe, não é? Ou em termos de trabalho te vai colocar numa situação de exportação ou comunicação com alguém, com alguma situação de exportação de países diferentes. Para Leão de Sol ou Ascendente, a tua percepção de que o que tu viveste até agora não é a tua verdadeira essência faz cada vez mais com que tu te sintas meio que transtornado na tua pele e tenhas a necessidade de mudar a tua rotina, de transformar, de fazer diferente. Há coisas na tua vida que cada vez mais são difíceis de engolir. Precisas de transformar, precisas de expandir.
não te queres subjugar a pessoas ou à necessidade de pagar contas ao fim do mês, porque há algo maior em ti, há algo que tu queres fazer diferente. Para Virgem de Sol ou Ascendente, uma grande capacidade de criar. É como se existisse uma luz, existisse uma peça do puzzle que faltava e de repente tu tens uma ideia maravilhosa em que podes precisar da ajuda de outras pessoas e vais saber pedi-la, mas necessariamente esta ideia, este novo plano vai trazer pessoas muito interessantes com as quais tu vais aprender e claro que também vão aprender contigo. Para Balança Libra de Sol ou Ascendente. Mudar de casa pode ser preciso, mudar de rotina pode ser preciso, mas será sempre a tendência para perceber que aquilo que se passou nos últimos 6 meses não virá tão rapidamente. A tua rotina anterior não se voltará a repetir tão rapidamente se tu queres manter o ritmo que te vai fazer chegar onde tu queres ou que te vai fazer ter o impacto que tu pretendes ter. Faz as pazes com o facto dessa rotina nunca mais voltar a ser a mesma, ou pelo menos não voltar a ser a mesma tão cedo. Para Escorpião de Sol ou Ascendente, uma grande capacidade de falar de temas de forma eloquente, de forma explicativa, de forma elucidada. Se tens alguma coisa para negociar, é uma boa altura. E também, para quem está desse lado, pretende ter algum tipo de conversa, comunicação, negociação, de criar um novo projeto, boa fase. É preciso ter uma conversa difícil ou mais complicada, mais delicada com algum filho, também é uma boa fase. Para Sagitário de Sol ou Ascendente, o que é importante para ti hoje é diferente do que era há uns tempos, do que era há uns meses. Porquê? Porque existe a necessidade de fazer transformações no reino, na casa. Porque existe a necessidade de expandir. Expandir porque, se calhar, vem mais um filho. Expandir porque, se calhar, temos que mudar de sítio onde vivemos. Se calhar, temos que mudar de país. Existe necessariamente a noção de que casa, raiz, não vai ser a mesma, não vai ser no mesmo sítio e necessariamente não será vista da mesma maneira. Para Capricórnio de Sol Ascendente. Meus amores, é normal que esta semana se sintam mais as vossas características mais enaltecidas, mais à flor da pele, as vossas características inatas. Chega ao fim um ciclo de 6 meses em que vocês estavam como que a mudar uma pele, a reavaliarem-se, a reconhecerem-se. E também agora há uma maior percepção daquilo que vocês são, daquilo que vocês querem e como querem e com quem se querem rodear. E com esta clarividência mental é muito mais fácil comunicar o que pretendem e o que pretendem dos outros. Para Aquário de Sol Ascendente. Dar luz a qualquer fase da nossa vida às vezes pode ser um bocadinho assustador. Principalmente quando essa luz incide em sítios onde nós temos que criar estruturas diferentes, onde nós temos que começar a fazer coisas de modo diferente. E esta capacidade de alguma maneira estruturar a vida para algo novo implica fazer espaço para que esse novo entre. Não te sintas culpado ou culpada se os teus valores mudaram, porque a evolução é componente natural da vida. Para Peixes de Sol ou Ascendente. As pessoas pelas quais tu te rodeias, as pessoas com as quais tu te identificas, o que tu consomes nas redes sociais ou na televisão,
é diferente, mudou nos últimos 6 meses, porque tu és uma pessoa diferente, porque tu começaste a ser uma pessoa que tem uma capacidade mais leve. É como se nos últimos 6 meses tu tivesses adquirido uma capacidade de ver a vida num tom diferente, mais leve, mais alegre, mais irreverente. E isso faz com que tu não tenhas a tendência de consumir ou de estar junto ao mesmo tipo de pessoas. Então é normal que na porta giratória da tua vida hajam pessoas que entram, hajam pessoas que saem e tudo bem, não há problema nenhum com isso. Beijo!